Oi, gente! Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Que privilégio! Nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar. E olha só, construção de conhecimento, cidadania todas as semanas, com conteúdo sempre selecionado com muito carinho, respeito e atenção, relacionando a questões já percorridas, a possibilidades de entendimento presente e a projeções. E sabe, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso, porque aí, durante os dias, ao longo dos dias, nas semanas, sempre há conteúdos fresquinhos ou quentinhos aqui de diversas áreas, conforme a sua metáfora, viu? E o nosso encontro, você já sabe, se é habituê por aqui, é na segunda-feira. Mas, se você quiser revisitar programas anteriores para entender melhor alguns aspectos ou quaisquer que sejam as temáticas neles tratadas, pode acessar, porque a ideia é fazer discussões que sejam atemporais dentro daquele recorte. E você sempre fica mais informado, informada, você sempre consegue fazer um recorte interessante pensando na singularidade de abordagem, sem artificialização, ou sem uma tentativa desmedida de juntar situações que não tenham correlação, né? Nosso trabalho é sempre voltado a estabelecer pontes, diálogos possíveis, fazer intertextos que sejam singulares e, de quebra, por extensão, te dá possibilidades de trabalhar melhor com isso, seja em conteúdos de concursos, processos seletivos ou vestibulares. Vamos juntos, gente? Então, olha só. O que selecionamos para esta semana? Gente querida, temos novidade, temos transformação aí nas questões relacionadas à guerra na Síria. Sim, vamos conversar a respeito disso e repercussões importantes. Vamos falar da reabertura da Notre Dame em Paris. Vamos falar também, é dezembro, gente, e sempre nesta época os dicionários, os institutos de pesquisa trazem para nós expressões ou palavras que simbolizam aquilo que mais se discutiu ou que se trouxe como referência ao longo do ano. E a gente vai fazer essas correlações juntos. Vamos lá? Olha, sem deixar de rememorar aí o que tem sido a discussão, o meme da semana por aqui, né, pessoal? A ideia de estar na janela ou não. Vou dizer a você aqui, fazendo uma reinterpretação, que nessa nossa conversa o seu espaço é sempre o melhor possível, né? A gente sempre cuida para que haja um espaço digno e, vamos dizer assim, super democrático para todos, né? Nós vamos falar disso também, pessoal, levando em consideração a possibilidade, inclusive, de distorção de compreensão de algumas expressões, tá bom? Se você não sabe qual é o meme de que a gente está falando, a gente já reaviva isso, já entende juntos. Bom, vamos ponto a ponto aqui? Olha só. Gente querida, depois de quase 30 anos aí no governo, o Bashar al-Assad caiu na Síria, né? Neste final de semana, e ele e sua família, ele e seus familiares foram exilados, receberam essa condição na Rússia. Bom, o que vinha acontecendo por lá, e é importante que a gente revisite. Semana passada eu já trouxe aqui uma sequência pensando na linha do tempo. Nesta semana eu estou deixando para você mais aí informações que têm a ver com isso. E esse ponto de partida que a gente tinha lá em 2011, quando se conflagrou o movimento chamado Primavera Árabe. E um dos regimes que resistiu, daqueles que estavam em evidência naquele momento, foi justamente o regime sírio. E a gente tinha uma condição completamente diferente de um lado e outro lado em Alepo, né? E aí, de repente, agora, em 2024, já se vão aí 13 anos depois, né, do início desse movimento, a gente tem uma tomada de Alepo pelos rebeldes e aí o regime cai. É uma questão muito cheia de nuances, muito complexa, para a gente pensar, por exemplo, por que na Líbia o regime caiu imediatamente,
por que que houve uma conflagração maior no Egito também, naquela época, e por que, devido aos apoios internacionais, o Bashar al-Assad resistiu até agora. Diz, bom, é importante que a gente pense nessa correlação e que a gente também possa usar isso como uma referência se quiser fazer alguma analogia com situações que atingem direta e indiretamente um grupo ou outros grupos que ficam mais amparados pela diplomacia internacional, inclusive. Gente, então, olha, deixei link aí com essa linearidade bem importante para a gente rememorar e entender o que acontece. E também fazer projeção, né? Entender o que é possível esperar a partir de agora. Outro ponto importante, pessoal, que tem que levar em consideração também percurso histórico, né? E vale a pena entender qual é o envolvimento, qual é eu diria aí do percurso histórico, né? Qual é a narrativa que a gente tem em relação a esse monumento, é a reabertura ao público da Catedral de Notre-Dame em Paris. Ela foi incendiada, né? Houve um acidente de incêndio no primeiro semestre de 2019 e ela estava fechada para a reforma desde então. Então são 5 anos aí, né, de trabalhos para que ela pudesse voltar a ter a perspectiva não só turística, mas a perspectiva inclusive de caráter histórico que tem esse monumento. Vale lembrar que ela tem mais de 860 anos, gente, e já passou por reinterpretações como símbolo, como instituição, das mais diversas. Então, vale também observar esse percurso histórico e o que essa reabertura a público significa, o que deve se pensar em relação a turismo, conhecimento, entendimento, né, da formação identitária de um lugar. Então, vale a leitura e a percepção desse momento também. Agora, falando em palavras e expressões do ano, gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque elas sempre dizem muito a respeito do que foi e de como nós percebemos como sociedade, né? As construções, as ideias, enfim, as transformações do ano. Olha, vou começar com a palavra do ano, ou a expressão do ano, que foi trazida pelo dicionário Oxford. Geralmente essa é a mais repercutida, né, gente? Depois eu falo de uma situação bem local, bem nossa aqui fazendo correlação. A palavra ou expressão do ano tem a ver com algo muito forte, muito evidente, e nós precisamos olhar para isso. Juntos, eu tenho insistido toda vez que aparece alguma coisa nesse sentido para a gente pensar um passinho a mais, né? E dar essa, vamos dizer assim, essa caminhada em direção ao entendimento e à transformação. A expressão é apodrecimento cerebral. Sim, parece uma expressão extremamente forte, chocante, agressiva, né, gente? E ela está intimamente relacionada, segundo o dicionário Oxford, ao consumo indiscriminado de conteúdos produzidos e transmitidos via telas, né? Aí tem a ver com questões relacionadas também a, vamos dizer, pessoal, a esse poder que a inteligência artificial tem exercido sobre as pessoas nos últimos tempos. Tem a ver também com esse poder magnético e acomodador, né, que as telas têm em relação às pessoas. Diz assim, são questões que nós precisamos colocar em discussão. Não dá simplesmente, né, para dizer, ah, não, tudo bem, é só mais uma transformação. E olha, o que é importante correlacionar também é que crianças e adolescentes, isso é fruto de pesquisa, não é achismo, né, que estão mais expostos o tempo todo a esse tipo de consumo de conteúdo, gente, são crianças e adolescentes que têm mais condição ou mais possibilidades de trazer aí explosões emocionais, de não controlar frustrações, de não controlar também situações de desconforto. Então, olha, isso tem a ver com como as pessoas podem ou não reagir a determinadas situações, né? E embora a gente possa pensar, então, eles fizeram ou criaram essa expressão agora justamente para dar esse rótulo, né, essa nomenclatura para
para as questões aí relacionadas ao consumo de conteúdos de telas, diz não é assim, né? Essa questão, gente, tem a ver, já é uma expressão que foi trazida em 1854 pelo teórico Henri David Thoreau. E naquela época ele usou a expressão pensando na acomodação de questões racionais. Ele dizia, poxa, ninguém mais está construindo conhecimento, ninguém mais está pensando de maneira diferente, está reagindo às questões, né, do dia a dia. Vejam vocês, e naquela época a gente nem tinha como imaginar o que seria a internet, o que seriam as redes de produção e divulgação de conteúdo, né? Importante esse ponto, tá? Agora eu quero falar também, pessoal, do que foi levantado numa pesquisa feita aqui no Brasil como palavra do ano. Palavra do ano aqui no Brasil, segundo os entrevistados para essa pesquisa, é ansiedade. Foram mais de 20% das respostas para a ansiedade. Depois, nessa sequência, nós temos resiliência, inteligência artificial, incerteza e extremismo. Olha, gente, vejam a sequência que temos aí. Ansiedade, resiliência, inteligência artificial, incerteza e extremismo. Eu diria a você que é possível a gente fazer um exercício bem feito de correlacionar fatos, interpretar, fazer uma argumentação bem consistente, fazendo a ligação desses conceitos. E sabe de uma coisa? Pensando no que vimos aí na última semana, gente, que foi a questão toda aí de lugar na janela ou não lugar na janela. Eu estou deixando o link para você com a notícia, se você não viu o que aconteceu, né? Durante um voo. E o que acontece aí em relação à interpretação dessas circunstâncias, para a gente entender também que não pode distorcer algumas palavras, algumas definições. Por exemplo, a gente não pode distorcer o que é a palavra empatia, que tem a ver com se colocar no lugar do outro, entender ou, sem julgar, entender, procurar entender a dor do outro, são circunstâncias assim. No entanto, atender o outro porque o outro faz birra não é ser empático. Então, só para a gente tomar esse cuidado também para perceber que, assim, não é possível distorcer definições à medida apenas que elas sejam confortáveis para quem as utiliza. Vou te deixar aqui um grande abraço sem distorções, com super empatia, desejo de produtividade, resiliência e que de fato a gente consiga controlar, eu diria, né, ou conviver melhor com os nossos sentimentos, inclusive com a nossa ansiedade, em todos os aspectos, e que ela seja apenas uma força motriz e não uma situação que nos desampara, que nos deixa sem foco. Um grande abraço a você, nos vemos por aqui na próxima semana, bons estudos, bom trabalho e até lá. Tchau, tchau.